Muita paz do Senhor. No vídeo de hoje, assim como no ano passado, a gente vai fazer algumas reflexões sobre o que esse ano de 2020 trouxe para nós de ensinamentos, de aprendizados. Eu acho que principalmente nesse ano é mais do que propício a gente fazer essa reflexão. Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz no ano passado. O ano passado eu tinha dito a vocês que eu tinha aberto alguns post-its, né? Para quem não souber, eu anoto algumas experiências e ensinamentos que cada ano ele vai nos trazendo em um post-it e ao final, né, geralmente ali perto do final do ano, eu abro para ver o que foi que eu aprendi durante esse ano. Só que esse ano ele foi um pouco peculiar, né? Todos nós aprendemos muita coisa durante esse período, fomos muito desafiados, né? E realmente o post-it não estava sendo suficiente, não estava atendendo à demanda, então eu tive que fazer essa transição. E eu comprei uma agenda, né, que eu chamo do meu memorial diante de Deus, é o meu caderno ali de oração, de experiências. Então eu vou abrir junto com vocês algumas dessas experiências para vocês estarem aí comigo, analisando e vendo o que foi que aconteceu durante esse ano e quais foram esses aprendizados que 2020 nos trouxe. Mas antes desse vídeo começar, não esqueça de deixar aqui embaixo o teu gostei para ajudar a gente na divulgação do canal. A gente teve algumas mudanças aqui no canal, né? Graças a Deus a gente conseguiu monetizar o canal. Ainda não é muito, eu preciso muito da ajuda de vocês para compartilhar os vídeos, para deixar o seu gostei, para comentar aqui embaixo, que isso tudo ajuda o canal a crescer. Então vamos lá rodar a vinheta. E agora, né, já com tudo em mãos, aqui a gente vai analisar desde o primeiro post, né? E nesse eu coloquei, né? Viva o hoje, seja grato, dando valor a cada momento por Deus concedido. Caso contrário, você se consumirá pensando no amanhã. E quando ele chegar, no depois de amanhã, em um ciclo sem fim. E realmente, trazendo para os dias de hoje, é uma das coisas que eu estou tentando mais melhorar nisso, é aprender a viver o hoje. Porque muitas vezes a gente fica se consumindo, né? Pensando no nosso amanhã. E aí, o que é que vai ser da minha vida? Como vai ser o meu trabalho, minha faculdade, minha escola, tá assim, tá assado? Então, todas essas coisas acabam consumindo a gente. A gente tem, né, essa inclinação natural a ser ansioso. A gente tem essa inclinação natural a planejar as coisas e querer que tudo saia do jeito que a gente quis, né? A criar aquela expectativa. E isso é bom, né? Ninguém é impedido de sonhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado para que essa expectativa, ela não crie aquela pressão em cima da gente e a gente desenvolva ansiedade, que é uma das coisas que está aí levando muitas pessoas à depressão. O segundo post que eu trouxe aqui, né, eu vou selecionando alguns, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, e ele é sobre a humildade. Eu coloco aqui: humildade não é você pensar menos de si, mas pensar menos em si. E esse daqui, eu confesso a vocês que foi uma das frases que mais me marcou, também em um plano daquele do aplicativo da Bíblia. A humildade é você pensar menos em si e não menos de si, como muitas pessoas pensam, né? Porque tem muita gente que pensa que você se menosprezando, se inferiorizando, é você ser humilde. E não é isso. Você tem que aprender em muitos momentos a reconhecer o seu valor. Você é uma pessoa valiosa para Deus. Como diz o hino, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O terceiro post foi também relacionado a isso, mas agora em relação à maturidade, né? E eu coloquei aqui que maturidade é a capacidade de você enfrentar as dificuldades com sabedoria. Este, mesmo com suas virtudes, falhas e defeitos, sabe conviver bem com elas. Ou seja, a pessoa que ela é madura, ela mesmo sabendo que ela é cheia de defeitos, cheia de falhas, ela sabe conviver bem com cada uma delas. Mas você pode dizer, mas como é que eu posso conviver bem com as minhas falhas e os meus defeitos? Você saber que você é uma pessoa limitada e você saber trabalhar com aquilo. E o quarto ensinamento, esse daqui, foi de um momento em que eu estava muito triste, né? Um momento em que a gente tem sempre os nossos altos e baixos. E eu coloquei aqui o verso de uma música, né? Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir. E realmente isso é uma frase de esperança, né? Que a gente possa ter sempre em mente. Principalmente nesse ano, né? Durante essa pandemia que a gente ainda está enfrentando. A gente ter fé, a gente ter esperança de que dias melhores virão. A gente sabe que o mundo está aí caminhando para o abismo, né? Para a destruição. Mas o nosso consolo é saber que a gente tem um lugar preparado para todos nós. E ainda que sobrevenha qualquer enfermidade, que sobrevenha qualquer pandemia, qualquer coisa, a gente pode vencer em Cristo.
E ainda que a gente perca a nossa vida, como dizia a nossa saudosa irmã Fabiana Anastácio, né? Quando chegar aí no céu, te adorarei. O quinto post, né, que eu coloquei aqui é em relação ao compromisso com Deus, né? E eu coloquei aqui que o nosso compromisso com Deus, ele vem acima de qualquer responsabilidade. Muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Eu já vou à igreja, já é o suficiente, eu tô indo aos domingos, tô indo às quintas, tô indo assim, assim. Nunca é o suficiente, né? Tudo que a gente faz para Deus, a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Nossa obrigação é de servir a Deus. Deus, ele não nos criou para a gente viver a nossa vida independente, sem ele, nem nada. Ele criou a gente para a gente se relacionar. A quinta experiência e a sexta, eu já vou juntar aqui porque são bem parecidas, em relação às memórias, pensamentos. Nós devemos ter muito cuidado, né? Eu anotei até aqui, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23 também serve de base para isso. Os pensamentos, eles são capazes, né, de trazer à nossa mente, à nossa memória, sentimentos, emoções, experiências. Então é por isso que a palavra do Senhor, lá em Lamentações, diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento com o quê? Com tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Então todas essas coisas boas a gente deve pensar. O sétimo ensinamento é em relação ao trabalho, né? Às atividades que a gente faz no nosso dia a dia. E eu coloquei que a gente não pode se deixar consumir pelo trabalho, pois por mais que a gente se esforce para cumprir os nossos trabalhos, as nossas atividades, sempre vai haver algo para você fazer. Portanto, descanse. Se houver alguma possibilidade de fazer amanhã, faça. Aí vejam bem, eu não estou dizendo aqui que a gente vai postergar tudo, né? Inclusive, a gente já tem outro vídeo aqui no canal sobre isso. A gente tem que saber organizar as coisas, não vamos deixar tudo para amanhã. Mas também existem pessoas que são o outro extremo. Ela quer fazer tudo hoje. Você tem que entender, como diz a palavra do Senhor, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então você tem que entender que tem tempo também para tu ser feliz, tem tempo também para tu descansar. Então tu tem que entender que nem sempre as coisas é como a gente planeja. Vai ter um momento que tu vai estar lá um flash da vida, né? Vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, parece que tá ali com 4 braços, mas também vai ter um momento que tu vai estar ali lerdo, né? É aí que entra a maturidade que a gente acabou de falar, né? É você saber que você é cheio de falhas, você é cheio de dificuldades, mas que você pode lidar com todas elas com sabedoria. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não deu nem pra gente entrar na agenda, né? Realmente o tempo não vai ser suficiente. Eu posso gravar outro vídeo aqui se vocês quiserem, mas eu particularmente queria agradecer, né? Por mais um ano que a gente encerrou, graças a Deus. Eu confesso a vocês que esse foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Logo quando começou, né, esse período que a gente tá vivendo, eu fiquei muito preocupado. Eu disse, meu Deus, o que vai ser da gente? Parando tudo, parando o comércio, parando o trabalho, parando tudo. A gente vai comer o quê? A gente vai vestir o quê? Então foi realmente um período que Deus nos ensinou a gente confiar nele. A gente viveu na pele o que Mateus capítulo 6, se não me falhar a memória, ele fala, né? Quando nos diz para a gente não andar ansiosos pelo que a gente vai haver de comer ou pelo que a gente vai haver de vestir. Então é como a gente sempre fala, você falar é muito bom, mas na hora de você viver é tão difícil. Então a gente só tem que realmente agradecer a Deus, a gente tendo o que comer e a gente tendo o que vestir, a gente tem que estar satisfeito, como disse o apóstolo Paulo, né? Ainda que esse ano você não tenha tido a melhor ceia, ainda que esse ano você não tenha comprado uma roupa nova para você, tudo isso é supérfluo, são consequências, né? Mas o importante é que você está de pé, ainda que muitas vezes a família esteja desestruturada ou algum ente querido, algum parente tenha partido, mas o nosso consolo é saber que a gente tem o nosso amigo Jesus do nosso lado, que nos consola, que nos ajuda e que vai continuar caminhando conosco até a consumação dos séculos. Então que vocês tenham um excelente ano, né? Um ano novo abençoado, que 2021 seja melhor do que 2020, né? Que Deus ele faça conforme a sua vontade, ele sabe o que faz, né? Como sempre, que Deus abençoe todos vocês.